pessoal, hoje vamos falar sobre como é a estrutura da primeira sessão padrão na terapia cognitivo-comportamental. Esse é um vídeo que é uma pincelada de uma aula mais longa que eu dou no curso de terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas na Universidade Paulista Unip. Esse curso ele tem parceria com a Vida Mental e eu queria que vocês assistissem esse vídeo até o final, que além de eu explicar para vocês como que é a primeira sessão na TCC, eu também gostaria de falar um pouquinho sobre esse nosso curso Vida Mental em parceria com a Unip. Vamos lá? Então, a primeira sessão padrão na terapia cognitivo-comportamental, essa que eu vou explicar para vocês, ela é seguinte à primeira sessão, que é a de anamnese na realidade, tá? Então, quando um paciente chega no nosso consultório, inicialmente nós vamos fazer uma anamnese profunda desse paciente, né? E a anamnese vai envolver aí, coletar informações como a queixa do paciente, seu histórico de saúde, seu histórico de saúde mental, seu histórico de vida pessoal, seu histórico ocupacional, seu histórico familiar, o histórico de saúde de sua família, o histórico marital sexual, o histórico social, o histórico de vínculos importantes, o histórico de uso de drogas, histórico forense, enfim, todas as informações que permeiam todas as áreas da vida desse indivíduo, para que a gente consiga aí ter um panorama geral e também compreender profundamente essa queixa do paciente, né, para que a gente possa estruturar então o nosso caso clínico, tá bom? Então essa sessão que eu vou falar agora para vocês é seguinte a isso, é depois que a anamnese já foi realizada, que o problema do cliente já está identificado, ok? Então vamos lá. Nessa primeira sessão, a estrutura ela é essencial. Por quê? Porque tem muitas coisas que a gente precisa trabalhar nessa primeira sessão. É claro que o que eu vou falar aqui é algo padrão, né? Mas é absolutamente flexível, né? Ou seja, você pode fazer mais ou menos itens dessa sessão, dependendo de como é o andamento dessa primeira sessão. Às vezes esse cliente que está na sua frente nunca fez terapia, né? E às vezes é difícil já numa primeira sessão seguir com todos os itens da agenda, né? Mas o ideal é que se procure orientar para que o paciente consiga se ater à agenda e passar por todas essas fases dessa primeira sessão. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é a definição da agenda, tá? Eu vou percorrer por todos os momentos dessa sessão, depois eu vou aprofundar em cada item. Depois a gente vai fazer uma verificação objetiva do humor desse nosso paciente. Vamos fazer uma revisão do problema apresentado, daquele que foi identificado lá na anamnese. Vamos identificar as áreas problemas, né, da vida da pessoa. Vamos definir as metas da nossa terapia. Vamos educar quanto ao modelo cognitivo comportamental. Também vamos levantar e corrigir expectativas em relação à terapia. Lógico, corrigir aquelas que estão inadequadas, aquelas que estão distorcidas. Vamos também definir a tarefa de casa, fazer o resumo final da sessão e vamos solicitar o feedback ao paciente. Então, muitos desses itens, muitos desses momentos da sessão, eles se repetem nas próximas sessões, né? Então, definição de agenda, verificação de humor, fazer psicoeducação, definir tarefa de casa, fazer o resumo final da sessão, dar e receber feedback, tudo isso permeia a terapia cognitivo-comportamental em todas as suas fases, né? Em todos os momentos. Mas vamos pensar aqui como que é isso na primeira sessão. Então, a definição de agenda é algo extremamente importante, é algo que é importante que o próprio cliente se habitue a essa estrutura, né, de sempre no início da sessão fazer essa agenda, né? É importante que ele vá se acostumando para que ele tenha em mente que sempre vai ser definida essa agenda em todas as sessões, né? A agenda é de extrema importância para quê? Para que esse paciente ele consiga aproveitar plenamente aquele momento da sessão, né? Para que ele não desvie, para que os assuntos não fiquem apenas no superficial, para que se possa aprofundar um assunto específico, né? Essa definição da agenda, é claro, ela é colaborativa, não é nem o terapeuta, nem só o cliente que vão
definir como que vai ser o andamento da sessão. Isso é uma coisa colaborativa conjunta. Essa definição dos temas da agenda é feita conjuntamente. É claro que na primeira sessão, por conta da falta de experiência muitas vezes do cliente na terapia, vai ser necessário que o terapeuta seja um pouco mais ativo na definição dessa agenda, que explique o que é a agenda, né, faça realmente uma educação sobre o que é a agenda, né, e então propõe a agenda dessa primeira sessão. É claro que o paciente vai poder colaborar, comentar, incluir ou retirar alguns itens propostos da agenda. Bom, também é importante porque sem essa agenda a discussão, né, da sessão pode ficar improdutiva, porque o paciente ele pode acabar focando questões que não dizem respeito ao problema identificado, né? E também pode ser improdutivo porque seguir a terapia sem alguns elementos básicos, sem que esse paciente conheça um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental, também pode fazer com que haja algumas sessões um tanto improdutivas. Também a agenda ela possibilita que o paciente ele comece a ser ativo na sua própria recuperação, que ele possa ser ativo na questão da terapia. Então aqui a gente também já está mostrando para o paciente que ele tem um papel importante nessa terapia, e porque na terapia cognitivo-comportamental nós acreditamos nesse papel, nessa responsabilidade do cliente para a sua melhora, né? Também a gente contribui para o paciente para ele ter um senso de controle de como vai ser a sessão, né? Também ajuda, claro, a gerenciar o tempo da sessão, né? A gente sabendo o que a gente vai discutir, a gente sabe quanto tempo a gente tem que dedicar para cada item. Também ajuda a gente priorizar o que a gente vai fazer, quais são as metas dentro da sessão, né? Quais são os problemas principais que devem ser discutidos, né? É claro, gente, que não é uma coisa general, né? Nós somos seres humanos e quando a gente está falando de um problema, nós somos um todo. E às vezes a gente permeia outros assuntos falando de um determinado problema. Mas a questão é não desfocar, não fugir e acabar não discutindo profundamente o tema proposto. Muitas vezes a gente vai observar logo já na primeira sessão uma dificuldade do cliente em contribuir para a agenda, né? Uma dificuldade dele determinar o que ele deseja trazer na sessão, mas por isso que é importante nessa primeira sessão que isso seja feito com calma, né? Esclarecendo os motivos dessa definição de agenda, os objetivos de se definir a agenda, para que ele possa ir aprendendo então sobre este momento da sessão. E é um momento também muito importante para a gente acolher aí algumas sugestões do cliente, né? Incluir o que para ele é um assunto relevante. Então, também uma valorização do que o cliente traz para a terapia. Quanto à avaliação do humor, isso é essencial, né? A gente precisa fazer esse monitoramento do humor do nosso paciente. Em conjunto com o humor, às vezes a gente pode solicitar que ele monitore outras coisas também, eu já vou mostrar para vocês. Mas aqui a gente precisa saber de uma forma rápida, né, como que o cliente se sentiu então na última semana ou entre as sessões. Tá? A gente pode fazer, por exemplo, perguntar para ele numa escala de 0 a 100, né, como que está o humor dele, ou então dar uma nota de 0 a 10 para o humor desse cliente, né? A gente pode fazer um afetivograma que eu vou mostrar para vocês aí no slide seguinte. E também podemos fazer a aplicação de algum teste, no caso do profissional terapeuta ser psicólogo, né? Porque os testes eles são de uso exclusivo dos psicólogos, como por exemplo os inventários de Beck, né? Que podem ajudar aí para avaliar tanto a questão da depressão, como de ansiedade, como desesperança, como ideação suicida. Mas também existem outras escalas que não representam testes psicológicos que podem ser aplicadas por qualquer profissional treinado. E é importante ter o domínio de algumas escalas de avaliação de humor para que possa, pelo menos em alguns momentos aí da terapia, fazer a aplicação desses instrumentos. Bom, a gente pode propor, às vezes, para o nosso cliente uma lista, né, de estados de humor, porque o que vocês vão observar logo na primeira sessão é que muitos dos nossos clientes têm uma certa dificuldade em identificar como está se sentindo, né, ou qual que é o seu humor. Então a gente dá esse modelo, a gente dá quais são algumas possibilidades de estado de humor, ajuda o paciente a começar a se observar e identificar melhor esses estados de humor.
Então aqui no slide vocês podem observar alguns estados de humor que a gente pode dar de exemplo. Por exemplo, aí, triste, deprimido, inseguro, nervoso, irado, entre outros estados de humor. No afetivograma, a gente pode colocar, por exemplo, para que ele registre como está o humor dele pela manhã, pela tarde e pela noite. A gente poder observar a variação do humor nesses 3 momentos do dia. A gente pode também pedir para que ele registre ao longo do seu afetivograma os momentos mais importantes do dia ou eventos importantes que aconteceram durante o dia. E também para que ele registre os momentos que ele se alimentou e também o horário que foi dormir, né? Então, ou o horário que ele despertou também, né? Tudo isso contribui para que a gente faça uma boa avaliação do humor e do que pode estar afetando o humor do nosso cliente. Depois, né, que nós já definimos a agenda, nós já avaliamos o humor, a gente vai fazer uma revisão dos problemas apresentados na sessão de anamnese, né, na sessão de entrevista inicial. Então a gente vai avaliar, a gente vai retomar, né, esse assunto do problema, vamos começar a propor que esse cliente ele decomponha esse problema grande, esse problema maior em partes manejáveis, né? Então, por exemplo, a pessoa ela está com depressão. Bom, depressão é um problema enorme, né? Então a gente precisa dividir em partes manejáveis para que a gente consiga ir aos poucos solucionando esse problema maior, que é a depressão do nosso cliente. Isso é um exemplo. Então, o nosso cliente está com problemas no relacionamento conjugal dele, né, com a parceria. Então, isso é um problema enorme, com certeza complexo. Então, vamos dividir em partes manejáveis para ir resolvendo aos poucos até que este problema grandão seja resolvido. Então, ao identificar os problemas desse cliente, a gente também vai poder começar a estabelecer quais são as metas da terapia, né? Quais são as metas desse cliente ao longo do seu tratamento. Isso é essencial porque ter esse foco, esse direcionamento para a terapia, na terapia cognitivo-comportamental é essencial. A gente precisa sempre estar medindo se a gente está no caminho certo, o quanto a gente evoluiu nesse caminho, né? O quão perto a pessoa está de atingir suas metas. A gente vai determinar essas metas também de uma forma colaborativa, né? A partir de uma avaliação muito profunda do nosso cliente, a gente pode ajudá-lo a pensar em como estabelecer essas metas, né? E sempre as metas vão estar associadas à queixa principal desse cliente, né? Que ele trouxe aí na primeira sessão, né? Do porquê que ele buscou a terapia. E também vai permear aí outros problemas que esse cliente relatou também, já desde a sessão da entrevista inicial. Já ao estabelecer metas, a gente pode começar a introduzir então para esse cliente a questão da solução de problemas, né? A gente pode ensiná-lo, né, que é importante a gente escolher o alvo, né, resolver um problema de cada vez, e ao escolher qual é o problema que ele vai focar neste momento, a gente vai solicitar que ele defina de modo preciso esse problema, né? Isso parece muito fácil, né? Mas às vezes as pessoas começam a falar de seus problemas e elas colocam tanto elementos que não fica claro, não fica preciso qual que é o problema de fato, né? Às vezes porque na nossa cabeça a gente vai pensando, né? Os nossos pensamentos vão para em diversos direcionamentos, a gente mistura assuntos. Então, a gente fazer esse momento de definir claramente qual é o problema é super importante. E aí a gente pode começar, né, a mostrar para o nosso cliente que gerar algumas soluções, sem colocar barreiras, né, mas assim de uma forma bem ampla, né, diversas soluções para o problema, é um exercício importante para que depois a gente possa selecionar, a gente possa escolher qual que é a solução mais adequada, mais razoável, que mais provavelmente vai ser efetiva diante do meu problema, né? E isso é um treinamento, né? Esse treinamento de resolução de problemas é algo que pode ir permeando a nossa terapia. Outro ponto importante é a gente orientar quanto ao modelo cognitivo-comportamental, porque também vai ser utilizado em quase todas as sessões e muitas vezes na tarefa de casa. Então, fazer a psicoeducação desse modelo é extremamente importante para que esse cliente seja sujeito dentro da terapia,
tá? Então a gente vai explicar para eles as relações, né, entre a cognição, entre a emoção, entre o comportamento, né? A gente pode já introduzir aquele modelo, né, mais simples, né, o modelo mais simples cognitivo-comportamental, que coloca aí que diante de uma situação, um pensamento é gerado, que esse pensamento é automático, mas ele é baseado em crenças que são mais profundas, que são formadas a partir das experiências desde a infância, né? E que esses pensamentos automáticos eles vão gerar emoções, né? Vão gerar sentimentos, e que é a partir dessa situação, do que eu penso dessa situação, do que eu sinto diante dessa situação, é que eu vou me comportar, né? A gente mostra esse modelinho para essa pessoa, para ela começar a entender como que funciona aí como que a gente analisa, né, esses itens dentro da terapia cognitivo-comportamental. É muito interessante que quando a gente faz essa psicoeducação do modelo, geralmente a gente cria muita esperança no nosso cliente. Fala, nossa, realmente isso abre meus olhos, né? Realmente eu consigo agora organizar mais os meus pensamentos para analisar mais o que eu tenho vivido. Então, muito interessante fazer esse exercício, né? Quando a gente promove essa educação do cliente sobre esse modelo, a gente também está permitindo que ele seja ainda mais colaborativo com a terapia, e também ele vai começar a compreender como que é seu funcionamento cognitivo e vai começar a poder aí manejar então os seus processos cognitivos comportamentais. Então, super importante. Também na primeira sessão nós podemos trabalhar a questão das expectativas sobre a terapia, né? Muitas vezes a gente observa crenças muito infundadas sobre a terapia, né? Desde que a terapia não funciona, ou que a terapia só vai falar do passado, ou que vai ser um monólogo interminável, ou que só é um aconselhamento, uma orientação, ou que vai demorar demais para ter um resultado, que vai demorar demais para ter um efeito, essa terapia, ou então que é um milagre, né, que vai poucas vezes e a vida vai se transformar, vai mudar, né. Muitas vezes as pessoas chegam na terapia achando que é como se fosse um conserto de uma televisão, né, leva a televisão para consertar, ela volta consertada, ela volta funcionando perfeitamente. Então é importante a gente esclarecer como de fato funciona a terapia. Então, explicar que a terapia cognitivo-comportamental segue um modelo muito objetivo, focado no problema do cliente, focada no aqui e agora, que a terapia cognitivo-comportamental ela é estruturada, que ajuda a pessoa a compreender e aprender mais sobre si, que a pessoa, ao aprender mais sobre si, seu funcionamento cognitivo-comportamental, isso vai possibilitar que ela melhore, né? Que ela chegue mais perto de sua meta, de seu objetivo. A terapia cognitivo-comportamental também vai ajudar essa pessoa a desenvolver habilidades para um melhor desempenho social, né? Habilidades tanto como habilidades interpessoais, né? Super importantes para o bem-estar consigo mesmo, como também em suas relações. Também vai promover uma maior autonomia do cliente, né? Um dos principais objetivos da terapia cognitivo-comportamental é que esse cliente ele seja autônomo, né? Que ele finalize a terapia com habilidades suficientes para conseguir continuar aplicando aquilo que ele aprendeu depois, né? Nunca, jamais fazer uma terapia para que o cliente vire dependente de terapia. E também que a terapia cognitivo-comportamental vai ajudar essa pessoa a ter diversas estratégias para poder solucionar os seus problemas. Outro ponto, então, da sessão seria a definição das tarefas, né? As tarefas, elas também a gente precisa fazer uma psicoeducação sobre o que são essas tarefas, né? Para que elas servem, qual que é a importância delas, né? Elas vão ser sempre em termos comportamentais, ou seja, algo que essa pessoa vai ter que fazer, né, fora do consultório. Porque uma coisa importantíssima que a gente sempre tem que estar em mente é essa extrapolação, né? Essa coisa de que precisa sair do ambiente do consultório. Não adianta ele ter melhoras e apresentar evoluções dentro do consultório, mas fora que ele continue com os mesmos problemas, né? Então, precisa de fato essa tarefa para que aquilo que foi aprendido dentro seja aplicado fora do consultório. Então,
As tarefas elas devem ser sempre muito claras, o paciente tem que compreender totalmente o que é essa tarefa, tá? Tem que ser muito objetiva, né? Muitas vezes se a gente passa uma tarefa muito complexa, esse cliente ou ele não vai lembrar, ou ele vai ficar confuso, ou não vai saber fazer a tarefa, ou vai ficar com preguiça de fazer essa tarefa, né? Vai ser difícil demais para ele. Então, super importante ser clara, ser objetiva e ser mensurável, né? O que isso quer dizer? Então, se ele fez, o que ele teve de efeito ao fazer essa tarefa, né? Quais foram os resultados de ter feito essa tarefa. Sempre a gente passar uma tarefa que faça sentido. Então, ela tem que estar de acordo com o que foi trabalhado na sessão, de qual é o tema que tem sido trabalhado atualmente, né? E de acordo com a queixa do paciente. Sempre vai vir para reforçar aquilo que foi abordado dentro da terapia. Pode servir muitas vezes para que o cliente se conheça diante das diversas situações que ele vive e também pode servir para treinar habilidades, essas habilidades sociais que eu estava mencionando para vocês anteriormente. Então, sempre evitar atividades muito extensas, muito cansativas, para que o cliente realmente possa fazer, né? Muitas vezes a gente observa uma dificuldade, às vezes, do cliente em fazer a tarefa, mas se a gente quanto mais claro, mais objetivo, menos cansativo, mais aplicável, quanto mais fizer sentido para esse cliente, mais provavelmente ele vai fazer a tarefa, tá bom? Então, é super importante prezar por essas características das tarefas de casa. E também, um ponto que eu coloquei aí, uma tarefa que é muito clássica, né, mas que não deve ser o único tipo de tarefa, jamais, né, mas uma que é clássica é o registro dos pensamentos automáticos, né? Então, diante de uma situação, o que você pensou? Ou então, diante de uma situação, o que você pensou, o que você sentiu, o que você fez? Isso contribui demais para a sessão seguinte. Então, nós promovemos o resumo da sessão. Então, o resumo final. A gente vai observar, principalmente em outras sessões, que nós precisamos fazer esses resumos ao longo da sessão, né? Mas essa final também é muito importante, né? Para a gente poder reforçar os pontos que foram abordados, para que o terapeuta se certifique que ele compreendeu tudo que o paciente está trazendo, né? E também para a gente ter uma noção da progressão da terapia, né? Ele vai participando cada vez mais desse resumo, demonstrando que ele consegue manter, né, tudo aquilo que foi aprendido, que ele consegue lembrar da sessão e de partes importantes da sessão. Isso tudo é super importante ao longo do tratamento. Sobre obter feedback, isso é super legal para que o cliente sinta que o terapeuta ele se importa com aquilo que o paciente está experienciando durante a sessão. A gente pode perguntar se teve algum obstáculo, se teve alguma parte desagradável da sessão, se teve uma parte de maior dificuldade, o que foi mais importante para ele na sessão. Isso tudo vai fortalecer o vínculo do terapeuta com o paciente e também vai dar uma oportunidade aí para o cliente se expressar de fato, né? Para que ele possa falar o que ele está sentindo, se teve algum tipo de mal-entendido, enfim. Né? A gente pode fazer também, obter esse feedback em vários momentos da sessão também, tá? Não precisa ser exclusivamente ao final da sessão. Também precisamos dar feedback, né? Dar esses feedbacks ajuda o cliente a se manter na agenda, a manter uma organização durante a sessão, uma organização nos pensamentos desse cliente, né? Vai melhorar também a produtividade durante a sessão, pode aumentar aí a criatividade desse cliente durante a sessão também. E também, sempre importante lembrar que quando a gente está dando um feedback para o cliente, a gente tem que tomar cuidado para que ele seja realmente verdadeiro, realmente honesto, né? Então, se a gente vai fazer um elogio, a gente tem que dar um elogio adequado e não ser exagerado ou ser inverdadeiro, né? Isso tudo não tem função nenhuma dentro da terapia. Sempre que esse feedback deve ser construtivo, por mais que você vai estar fazendo uma crítica, né? Essa crítica tem que ser absolutamente construtiva, o cliente tem que ter uma utilidade para isso. Tá bom? Então, a gente pode muitas vezes também identificar pontos fortes desse cliente, os ganhos que ele já teve, sugerir algumas oportunidades de mudança, tá bom? Então, super importante também a gente dar o nosso feedback para o cliente nas sessões, desde a primeira sessão.
Bom, pessoal, então essa foi a aula sobre a estrutura da primeira sessão padrão aí na terapia cognitivo-comportamental. Como eu falei para vocês, isso é uma pincelada de uma aula mais ampla que eu dou no curso da Vida Mental em parceria com o Unip, de terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse nosso curso, acesse a página da Unip, eu deixei o link aqui embaixo sobre os nossos cursos, nos diversos campi da Unip. É um curso super bacana, estruturado para que tenha uma forte base teórica, mas também uma alta aplicabilidade dos conceitos trazidos em sala de aula. A ideia é que no dia seguinte vocês possam aplicar o que aprenderam no trabalho de vocês. É um curso que sempre está trazendo casos clínicos, porque os professores eles têm tanto uma experiência muito forte de docência, como também uma experiência ampla no mercado de trabalho, ou seja, os casos clínicos que são trazidos são casos reais, e que vão ajudar aí os alunos a poderem fixar as informações da teoria, pensar como que são as aplicações das técnicas de acordo com os casos trazidos pelos professores. É um curso super dinâmico, realmente muito bem pensado, muito bem planejado. Os módulos eles passam tanto pelas teorias da terapia cognitivo-comportamental, como também por cada classe de transtorno mental. Então o aluno vai sair habilitado para tratar, a partir da terapia cognitivo-comportamental, os diversos transtornos mentais, como os transtornos do humor, como a depressão, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos ansiosos, como a ansiedade generalizada, as fobias, os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, enfim, é um curso muito bacana. Então, se vocês puderem, por favor, clique abaixo e conheça mais sobre este curso que temos em parceria com a Unip. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Para saber mais sobre saúde mental, assine nosso canal no YouTube, youtube.com/vida mental. Para ter conteúdos mais profundos, mais amplos sobre saúde mental, acesse nosso canal na Eventials. O link está abaixo. Muito obrigada!